Satomi Kitaguchi era uma garota muito trabalhadora. Ela não apenas estudou com afinco na escola, mas também trabalhou meio período em uma empresa de limpeza para não pedir mesada aos pais. Em 5 de outubro de 2004, era um dia normal da semana para ela. Depois de voltar da escola, Satomi decidiu tirar uma soneca para poder trabalhar mais tarde. Depois de pedir à avó que a acordasse em algumas horas, a estudante foi para o quarto. Mas, cerca de 1 hora depois, sua avó ouviu um barulho vindo do quarto da neta. Ela não tinha ideia do drama terrível que acabaria encontrando lá. A família Kitaguchi morava na pequena cidade portuária de Hatsukaishi, no Japão. A região é famosa por ser um santuário shintoísta, localizado na ilha de Tsukushima. O templo é patrimônio mundial da Unesco e é considerado um dos 3 lugares mais bonitos do Japão. Em 2004, Satomi completou 17 anos. Ela era a filha mais velha da família e estava no último ano do ensino médio, onde era considerada uma das meninas mais bonitas e populares. Para realizar o seu sonho, ser arquiteta, Satomi passou muito tempo estudando. Além disso, adorava participar de eventos escolares, seja um show ou algum tipo de competição. Em suas poucas fotos disponíveis online, ela aparece sempre sorrindo, com um brilho nos olhos e sua característica franja. Os colegas falavam de Satomi como uma garota muito positiva e vivaz. Ela gostava de cuidar das pessoas, principalmente de seu irmão e irmã mais novos. Satomi tinha uma ligação especial com o pai. Nos fins de semana, eles adoravam assistir filmes retrô juntos e depois discutiam sobre eles até tarde da noite. No dia 5 de outubro de 2004, a jovem de 17 anos voltou da escola para casa mais cedo do que de costume. Naquele dia, eles tinham um teste na escola, uma espécie de trabalho dirigido para a nota do semestre. Geralmente, as escolas davam 4 horas para os alunos terminarem o teste, mas Satomi concluiu em apenas 2 horas, por isso, ela foi para casa ao meio-dia. Mas antes de chegar em casa, ela ficou sentada num parque com uma amiga por cerca de 30 minutos. Então, Satomi subiu na bicicleta e chegou em casa por volta da 1 hora da tarde. Ela cumprimentou a avó e a irmã mais nova, fez um lanche e depois se sentou para estudar. Aproximadamente às 2 horas, ela se sentiu um pouco sonolenta. "Vou para a cama", disse ela à sua avó, que assistia TV com a neta mais nova. "Por favor, me acorde às 4h30 se eu dormir demais", disse ela. Às 17 horas, Satomi iniciaria o seu turno na empresa de limpeza, onde trabalhava meio período. Então, ela queria descansar um pouco para poder começar suas tarefas com muito mais energia. O quarto de Satomi ficava em um prédio separado, localizado a poucos metros da casa principal. No Japão, este é um ajuste bem comum. Em um terreno de propriedade de uma família, geralmente há várias casas nas quais vivem gerações sucessivas, avós, pais, filhos, netos e assim por diante. Na maioria das vezes, suas paredes são adjacentes umas às outras, como geralmente vemos em apartamentos. Por volta das 3 horas, a avó de Satomi, Michio, e a irmã da menina, de 11 anos, ouviram um barulho. Do quarto da adolescente veio um grito, e em seguida o som de uma queda, além de uma voz masculina abafada. A avó e sua neta se levantaram e correram para a casa onde ficava o quarto de Satomi. Quando abriram a porta da frente, uma imagem terrível apareceu diante de seus olhos. Satomi estava deitada ao pé da escada que levava ao 2º andar, e um homem estava parado acima dela com uma faca na mão. Assustada, a irmã de Satomi gritou. O invasor fugiu. Michio conseguiu alcançá-lo e os dois entraram em luta corporal. A senhora, infelizmente, foi esfaqueada, mas o agressor escapou. Michio, idosa, rastejou com todas as suas forças até o telefone e ligou para a emergência. "Ajudem! Alguém atacou minha neta", disse a mulher com a voz fraca antes de perder a consciência.
Enquanto isso, a irmã mais nova de Satomi correu até uma pequena loja localizada a alguns metros de casa e pediu ajuda ao vendedor, contando o que tinha acontecido. "Ele está lá, tem um assassino em nossa casa", disse ela. O vendedor começou a acalmar a criança, que tremia de medo. Ao mesmo tempo, ele ligou para a polícia. Logo, uma ambulância e viaturas policiais chegaram ao local. Eles imediatamente prestaram os primeiros socorros às duas mulheres e as levaram ao hospital. Michio se salvou. Satomi, infelizmente, morreu na ambulância. A polícia então começou uma operação para capturar o criminoso em fuga. Todas as estradas da região foram bloqueadas e os carros que saíam da cidade foram submetidos a verificações minuciosas. Patrulhas também foram organizadas por todos os lugares para deter todas as pessoas suspeitas. Mas, infelizmente, não foi possível capturar o assassino. Naquela época, cientistas forenses trabalharam incessantemente na casa da família Kitaguchi, tentando encontrar alguma evidência que levasse a desvendar quem era o tal assassino. No quarto de Satomi, eles encontraram vestígios de tênis de uma marca específica chamada Dunlop, tamanho 41, além de impressões digitais na maçaneta da porta. Também foram encontrados vestígios de DNA masculino sob as unhas da vítima. Como o crime aconteceu em plena luz do dia, havia esperança de que alguém tivesse notado o assassino e pudesse reconhecê-lo, mas uma pesquisa com os vizinhos não resultou em nada. A maioria deles estava trabalhando naquele momento e não viram nada de suspeito. Apenas uma pessoa notou algo bastante incomum. Essa testemunha disse que viu um homem desgrenhado saindo rapidamente da cidade em um scooter. Porém, nunca foi possível encontrá-lo. As autoridades não tinham certeza de que este homem tivesse alguma coisa a ver com o ataque a Satomi e a sua avó. A julgar pela crueldade do criminoso, seu objetivo era justamente o assassinato. Nada foi levado. Daí, a polícia sugeriu que o agressor conhecia a vítima. Então, os detetives começaram a estudar a vida pessoal da garota de 17 anos profundamente. Satomi não tinha namorado, nem admirador secreto, muito menos um inimigo que pudesse desejar a sua morte. No entanto, a polícia ainda acreditava que o ataque não poderia ter sido simplesmente aleatório. O criminoso claramente tinha fortes sentimentos pela estudante. Ela, e unicamente ela, era o seu alvo. Na ausência de outras testemunhas, a irmã de Satomi, de 11 anos, tornou-se a principal fonte de informação da polícia. Por um lado, a menina queria esquecer o mais rápido possível os acontecimentos daquele dia fatídico. Inclusive, ela sofreu de ataques de pânico e insônia por muitos anos. Por outro lado, ela realmente queria ajudar a capturar o assassino de sua irmã e agressor de sua avó. Ela viu o homem a vários metros de distância, então conseguiu se lembrar bem dele. Com base na história da criança, foi compilado um esboço bastante preciso do criminoso. O assassino era um jovem de estatura média e corpulento. Ele tinha cabelos curtos e arrepiados, tingidos de loiro, olhos estreitos e rosto marcado por cicatrizes, provavelmente de espinhas ou catapora. Ele estava vestido com roupas pretas e tênis de cor clara. A garota afirmou com segurança que nunca o tinha visto antes. O pai de Satomi, Tadashi, obviamente estava irado com a situação e exigiu que a polícia pegasse o assassino rapidamente. Os oficiais tranquilizaram o homem, dizendo que eles tinham provas suficientes para prender o criminoso. A imagem do suspeito apareceu em cartazes por todo o Japão. Ele foi destaque em vários meios de comunicação nacionais, mas, apesar de tantos esforços, ninguém o reconhecia como colega, amigo, vizinho ou parente. O caso do assassinato de Satomi então começou a esfriar lentamente. Apesar da presença de uma testemunha ocular e uma considerável quantidade de provas, a polícia não estava perto de prender o suspeito. Percebendo que os oficiais estavam perdendo o interesse no caso, o pai de Satomi começou a distribuir pessoalmente panfletos aos transeuntes da estação de metrô. Ele também criou um blog que intitulou com a frase "Pensamentos dirigidos à minha filha". Ele esperava que um de seus leitores fornecesse informações úteis sobre quem poderia ter assassinado a sua amada filha. No entanto, nada disso aconteceu. A polícia japonesa era constantemente intimada por Tadashi
para tentar resolver a situação, até que eles resolveram recorrer aos especialistas do FBI, que os ajudaram a criar um retrato fotográfico mais preciso do assassino. No total, mais de 2.000 policiais trabalharam no caso de Satomi. Quase 40.000 pessoas foram entrevistadas e outras milhares de versões potenciais foram estudadas. E, infelizmente, tudo foi em vão. Em março de 2008, desesperada, a família Kitaguchi ofereceu uma recompensa de 3 milhões de ienes, algo em torno de 100 mil reais atualmente, para qualquer pessoa que pudesse fornecer à polícia informações que levassem à prisão do assassino. Todo mês esse valor aumentava, porque Tadashi sempre depositava 1/3 do seu salário para aumentar a oferta. Mas, mesmo isso, não ajudou a identificar o assassino, ou mesmo apontar algum suspeito. O único consolo nesta terrível história foi a recuperação milagrosa de Michio, de 72 anos. É verdade que foi difícil para ela se recuperar mentalmente. Ela não conseguia entender o porquê teve uma segunda chance, enquanto sua jovem neta não teve. Na década seguinte, houve finalmente um avanço no caso, quando, em 13 de abril de 2018, a polícia da cidade de Ube, localizada a 135 quilômetros de Hatsukaishi, recebeu uma mensagem sobre uma briga em um canteiro de obras. A tal briga foi relatada por um transeunte aleatório. A polícia, que chegou ao local, questionou os 2 participantes do incidente. Descobriu-se que o agressor era um capataz e a vítima era um subordinado. A briga, por mais estranha que pareça, começou por causa de um polvo que o capataz estava comendo, e o seu subordinado decidiu tirar uma brincadeira. Quando a polícia chegou ao local, na verdade, os 2 homens já tinham praticamente feito as pazes. O desentendimento foi resolvido, mas a polícia teve que realizar o procedimento de rotina habitual, incluindo recolher as impressões digitais e amostras de DNA de ambos. As impressões digitais foram submetidas a uma base de dados nacional para verificar se algum deles tinha cometido algum crime anteriormente. Para a surpresa da polícia, quando as impressões digitais de um dos homens coincidiram com as impressões digitais do assassino de Satomi Kitaguchi, eles ficaram paralisados. O dono das impressões digitais era Manabu Kashima, de 35 anos. Ele nasceu em Shimonoseki, mas mudou-se para a cidade de Ube com seus pais ainda na adolescência. Depois de terminar o ensino médio, ele saiu da casa dos pais e foi morar em um dormitório, onde começou a trabalhar em uma fábrica. No dia 5 de outubro de 2004, ele deveria ter ido trabalhar, mas dormiu demais e chegou atrasado no turno da manhã. Em vez de simplesmente pedir desculpas aos seus superiores, ele subiu em sua scooter preta e saiu para dar uma volta. O rapaz, que na época tinha 21 anos de idade, resolveu que iria até Hiroshima, que ficava a 155 quilômetros de distância. Porém, no caminho, ele parou em uma loja de beira de estrada, localizada em Yamaguchi, onde comprou uma garrafa d'água, uma bússola e um canivete. Para chegar a Hiroshima, Manabu teve que passar por Hatsukaishi. Foi lá, andando por uma das ruas da cidade, que ele percebeu Satomi voltando para casa. Mais tarde, o homem admitiu aos detetives que se apaixonou pela estudante à primeira vista e queria conhecê-la melhor, a qualquer custo. Ele deixou a scooter no estacionamento, seguiu a adolescente até sua residência e, escondido em uma casa próxima, começou a aguardar uma oportunidade. Ele teve a sua chance, cerca de 1 hora depois. Manabu viu pela janela aberta como a menina saiu para o prédio vizinho e se deitou na cama. Notando que Satomi estava distraída com fones de ouvido, ele resolveu se aproximar. Então a menina ouviu a porta ranger. "Tire a roupa e não faça nada estúpido", disse Manabu. Em vez disso, a garota, assustada e confusa, gritou e se preparava para correr, na esperança de chegar até a saída. Ela conseguiu, mas Manabu foi mais rápido. "Por que você fez isso? Por que você tentou fugir?" Manabu perguntou, como se culpasse Satomi pela própria morte. Ele sabia que a garota contaria tudo e, por isso, decidiu não deixá-la viva.
Embora Manabu Kashima tenha dito que durante todo esse tempo sentiu remorso pelo que havia feito, por algum motivo não considerou necessário se render às autoridades. Tendo cometido um crime tão horrível, o homem simplesmente voltou a Ubi e passou a morar com os pais. Logo, o jovem conseguiu um emprego em uma fábrica, onde trabalhou por 13 anos, como se nada tivesse acontecido. De acordo com seu empregador e colegas, ele nunca se atrasava, mas, ao mesmo tempo, apresentava frequentemente mudanças repentinas de humor. Qualquer coisinha poderia deixá-lo com raiva. Agora, o mais incrível é que Manabu simplesmente nunca descartou a arma que usou no crime. A polícia a encontrou em seu quarto. Eu simplesmente não conseguia jogar fora. Não sei como explicar isso. Sinto uma espécie de responsabilidade pelo que fiz, disse ele. O julgamento de Manabu começou em 3 de março de 2020. A avó, a irmã mais nova, o irmão e o pai da vítima exigiram a pena de morte para o criminoso. Surpreendentemente, até o próprio assassino, quando questionado sobre a punição desejada, respondeu: morte por morte. Será proporcional ao que eu fiz. Não importa o quanto eu sinta remorso, não posso corrigir o que aconteceu. A justiça, para surpresa de todos, revelou-se misericordiosa, para não falar outra coisa. Em 15 de março do mesmo ano, Manabu Kashima foi considerado culpado de homicídio e condenado à prisão perpétua. O homem não apelou da sentença e ele não tem direito a solicitar a liberdade condicional.